irmãos e irmãs, eu sou a Daniele da Missão Novo Caminho e esse momento é o Minuto de Bênção com a Palavra. Hoje, com muita alegria, iremos meditar o Evangelho que está em Mateus, capítulo 5, versículo 38 ao 42. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pedimos ao Espírito Santo para meditarmos essa palavra de Deus, para que o Senhor venha falar aos nossos corações, à nossa alma nesse dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vamos lá, irmãos. Mateus 5, versículo 38. Olho por olho. Ouvistes que foi dito olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não ofereçais resistência ao malvado. Pelo contrário, ao que te bater na face direita, oferece-lhes também a outra. Ao que quiser te processar para tomar a tua túnica, dá-lhe também um manto. Se alguém te obrigar a acompanhá-lo por 1000 passos, caminha 2000 com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pedir emprestado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Essa é a exigência, né? De sermos discípulos do Senhor. Essa passagem que está em Mateus é o próprio Jesus que fala aos seus discípulos e que fala hoje para cada um de nós. Como diz aqui numa meditação que eu partilho com vocês, onde que esse evangelho, essa liturgia de hoje, nós vamos aprender que a lógica do amor é libertadora. Portanto, o cristão poderá entrar, ou seja, portanto, jamais o cristão poderá entrar ou admitir a lógica do mal. Meus irmãos e minhas irmãs, é isso que a palavra de Deus vem nos dizer, é isso que o próprio Jesus vem em cada versículo dessa palavra nos mostrar. Não ofereceis resistência ao malvado. Já no segundo versículo, né, dessa passagem, Jesus já fala olho por olho e dente por dente. É isso que nós ouvimos por aqui também, não é mesmo? Então, nessa época de Jesus, os discípulos já estavam sendo formados pelo próprio Deus. E ainda nos dias de hoje, o Senhor vem nos falar. Não é isso? E nós temos ouvido, escutado? Olho por olho, dente por dente. Em todas as situações, em todas as relações, sejam elas familiares, profissionais, conjugais, parentais, que seja. Quantas relações vimos e vivemos olho por olho, dente por dente. E o próprio Jesus hoje vem falar pra gente, não ofereças resistência ao malvado. Essa não é a lógica do amor. Essa é, portanto,
a lógica do mal. Precisamos, como discípulos, entender isso e resistir, e não resistir ao malvado. Pelo contrário, ao que te bater na face direita, oferece-lhes também a outra. Mas que dificuldade, Senhor! Como é difícil viver essa lógica do amor. Mas, como mesmo diz a palavra, esta lógica do amor, ela é libertadora. Se queremos ser livres, é isso que Deus nos ensina no dia de hoje, para sermos livres. Deus não quer sofrimento, não quer que sejamos tristes e sofridos por agir assim. Até uma tentação pensar que essa orientação de Deus é para que sejamos humilhados, ofendidos. Não. Mas Deus nos quer cada vez mais livres. E Ele nos dá toda essa direção. E ao que quiser te processar para tomar uma tua túnica, dá-lhe também um manto. Aquele que quer algo nosso, né? Jesus manda dar um manto. Quem quer nos tirar a túnica, dá também um manto. Como essa lógica do amor, ela é curadora, ela é libertadora para nós. Nós temos que crer nisso, meus irmãos, e nos abrir hoje para fazer essa experiência, mesmo que seja difícil. Mas crer nesse ensinamento de Jesus. E Jesus continua: se alguém te obrigar a acompanhá-lo por 1000 passos, caminha 2000 com eles. Então Jesus, Ele ainda pede mais bondade, mais amor para aquele que nos deseja o mal, para aqueles que nos perseguem, para aqueles que querem tirar de nós. Então, essa é a lógica. Essa é a lógica. Este deve ser desarmado com o bem. Se você quer desarmar alguém, desarme com o bem, com a bondade e não com a violência. Então Jesus pede para que os apóstolos sejam capazes de praticar o bem e somente o bem. Quem é o adversário deve ser tratado como irmão. E este é o caminho do Evangelho e não o da lógica humana. E para finalizar, a quem te pedir, dá a quem te pedir, e não vire as costas a quem te pedir emprestado. A lógica da bondade, da caridade e do amor. É isso que nosso Senhor nos ensina no dia de hoje. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, a pedir agora, neste momento, ao Senhor que nos conceda a graça de vivermos essa lógica do amor e não a lógica humana. Nós precisamos nos aproximar de Deus a todo instante para conseguirmos viver essa lógica do amor, porque Ele é o próprio amor. Não seremos capazes de viver essa exigência do Evangelho sem o amor de Deus, sem a presença de Deus. Por isso essa palavra já nos aproxima dessa verdade que muitas vezes nós nos distanciamos e aproximamos da mentira, que é a lógica do mundo, a lógica humana, porque, de fato,
somos somos inclinados ao mal. Mas, com a graça de Deus, com o amor de Deus, podemos viver essa exigência do amor. Então é uma decisão que eu e você precisamos fazer no dia de hoje. Aquela situação difícil, aquela situação incômoda que você talvez viva no seu trabalho, com um colega difícil, com um parente difícil, não sei qual que é a sua realidade. Mas, independente da realidade que você esteja vivendo, apenas confie e peça agora a graça, porque Deus é capaz de nos fazer sermos amor, amar. Ele não ia nos pedir algo que não fôssemos capazes de alcançar. E pela graça do Senhor nós seremos capazes sim de alcançar esse amor. Amém? Meus irmãos e irmãs, obrigado por mais essa partilha. Estaremos sempre reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem com Deus e até o próximo minuto de bênção com a palavra. Um grande abraço.